Olá, seja muito bem-vindo ao Onboarding Digital Aligner. Eu sou Romero Souto, ortodontista, e durante essa apresentação vamos percorrer 5 passos para que você possa tratar com segurança os seus pacientes com a técnica de alinhadores ortodônticos. Ao longo da nossa jornada, vamos falar sobre detalhes técnicos que fazem a diferença para o sucesso com os alinhadores. Exploraremos as indicações, exploraremos como alinhar as expectativas com o paciente, exploraremos também os recursos de planejamento, as ferramentas disponíveis na Digital Aligner para ajudá-lo nesse processo de planejar os casos clínicos para tratamento com alinhadores, e veremos também os aspectos clínicos relacionados a instalação de attachments, desgastes interproximais, uso de elásticos, acessórios ortodônticos, de maneira que ao final você vai ter uma visão de um panorama seguro para você, junto com a Digital Aligner, fazer a diferença na vida dos seus pacientes que buscam essa opção terapêutica mais confortável, mais estética, mais conveniente, mais prática para o seu dia a dia. E a partir desse momento, você ao final, sim, estará apto a utilizar imediatamente essa técnica no seu consultório com os seus pacientes, graças aqui à parceria e todo o suporte que você vai descobrir aqui durante o nosso onboarding, nos próximos minutos. Você vai conseguir sim realizar seus tratamentos aí com alinhadores de maneira assertiva, com segurança, oferecendo esse grande diferencial para os seus pacientes. Então vamos agora projetar aqui a apresentação e vamos conversar sobre esse tópico tão importante, sobre esses passos, para que você possa tratar com excelência, com segurança, seus pacientes com alinhadores através da Digital Aligner. Tem tecnologia que transforma o mundo e tem tecnologia que transforma você. Então sorria para o novo, a Digital Aligner está aqui como sua parceira para fazer a diferença na sua jornada. Quando me perguntam assim, como é que nasceu a Digital Aligner, não é? Hoje mais de 2.900 dentistas credenciados no Brasil e em Portugal, mais de 40 colaboradores na nossa empresa, realizadores, sonhadores. A Digital Aligner nasceu de uma decisão em 2004 de abolir documentações físicas e passar a trabalhar com documentações ortodônticas digitais. Nasceu do investimento e do domínio de softwares de planejamento virtual para a ortodontia e nasceu principalmente da união de 3 irmãos com um grande propósito. A tecnologia é um dos pilares mais importantes para a Digital Aligner e é por isso que utilizamos tecnologia em todos os nossos processos. Desde o planejamento até a produção, a plataforma de relacionamento e comunicação com você, dentista. Utilize a tecnologia a seu favor. Utilize a Digital Aligner como ferramenta de transformação digital para o seu consultório. A nossa missão é transformar a vida de milhares de dentistas tradicionais em experts na odontologia digital e também transformar a vida de milhões de pessoas que queiram sorrir com liberdade e orgulho através da odontologia digital acessível. Esse é um pouco da nossa história, um pouco do nosso propósito. Espero que você se conecte com esse propósito de crescer em rumo aqui à expertise com alinhadores e também contribuir para gerar saúde e bem-estar para aquelas pessoas que desejam sorrir com liberdade e orgulho. Nosso onboarding ele terá 3 partes, especificamente. O porquê que os pacientes realmente desejam esse tipo de tratamento e porquê que nós precisamos estar prontos para oferecer isso no nosso consultório. Depois a trilha do credenciado, ou seja, o percurso que você tem dentro da Digital Aligner para realmente tratar
como eu estou falando aqui, com segurança, né, os seus casos. E, obviamente, depois eu vou abordar como que você pode pegar todas as condições comerciais com a Digital Aligner. Então, hoje, nós temos algo muito forte em termos de comprovação científica acerca do sorriso. O sorriso aumenta a endorfina, diminui o cortisol, as pessoas pontuam melhor nas avaliações de bem-estar, os casamentos duram mais tempo, os líderes conseguem motivar mais seus times, as pessoas adoecem menos, têm mais alegria e satisfação, têm pressão arterial mais, vamos dizer, estável, e pessoas que sorriem vivem mais do que aquelas que não sorriem com liberdade, com orgulho, com segurança. Por isso, os pacientes eles buscam tratar, principalmente aqueles que sofrem preconceito e que se sentem excluídos por conta de algum tipo de problema no seu sorriso. Crianças hoje sofrendo bullying, adolescentes, adultos que passaram por isso também, buscam melhorar a sua aparência, e o sorriso, sim, é algo muito importante nesse aspecto. Por isso, os pacientes estão buscando cada dia mais o acesso a esse tratamento. Além disso, uma pessoa com um sorriso bonito, ela tem mais chances de conseguir promoção, aumentam as chances de terem resultados dentro da empresa, tem mais visibilidade, são pessoas que têm mais potencial de crescimento profissional. Então, o sorriso é um aliado do sucesso para qualquer pessoa. Um pouquinho sobre a história da Digital Aligner. Em 2017, nasceu a Digital Aligner, levando tecnologia acessível em ortodontia, e até hoje já ajudamos a transformar milhares de profissionais tradicionais em experts. Hoje atuamos no Brasil e em Portugal e somos mais de 2.900 profissionais credenciados. Um pouquinho de como surgiu a Digital Aligner tem a ver com esse protocolo Face, Airways e Bite, que é um protocolo que fala da face, as vias aéreas e a oclusão. Esse protocolo foi criado pelo Dr. William Arnett, da Califórnia, nos Estados Unidos, autor desse livro aqui, inclusive está aqui do meu lado. É o melhor livro aqui que eu conheço sobre diagnóstico ortodôntico, É um livro prático, planejamento facial e dentário para ortodontistas e cirurgiões, tá? E esse livro, eu tive acesso ao livro em 2004, faz muito tempo, e em 2008 eu consegui assistir um curso, uma imersão com o Dr. William Arnett, e de lá para cá utilizo o seu protocolo para o planejamento dos meus casos. Um outro grande mentor que tenho, que tive a oportunidade também de fazer uma imersão, foi o Dr. James McNamara Jr., e ele traz essa premissa: comece visualizando como você vai terminar. Então o Arnett ele traz um protocolo que nos ajuda a visualizar como terminaremos nosso caso. O McNamara reforça isso, e assim nós trabalhamos hoje para produzir resultados ortodônticos diferenciados, principalmente na área de cirurgia ortognática. E aí essa ponte entre a cirurgia ortognática e o tratamento com alinhadores é algo que é constituído pelo planejamento virtual, porque começamos a utilizar o planejamento virtual para os nossos casos cirúrgicos, como esse que vocês estão vendo aqui, através dos protocolos do Dr. William Arnett. Então, a partir daí, nós fomos avançando em cada vez mais planejar os casos com simulações em computador, usando os passos do Arnett e replicando esse protocolo para resultados clínicos realmente de excelência no tratamento de pacientes ortocirúrgicos, como vocês estão vendo nesses casos que eu estou mostrando, transformando realmente vidas. Acho que nada é mais incrível na nossa profissão, na especialidade da ortodontia. Nós temos o privilégio de atuar nisso, do que planejarmos, visualizarmos essas mudanças e efetuarmos, sermos aí um elo entre os anseios dos nossos pacientes e a realização dos seus sonhos, de terem um sorriso que eles possam
exibir livremente, não é? E que possam ser confiantes ao sorrir. E hoje as tecnologias ajudam muito. Portanto, a cada 2 anos, pelo menos, eu vou onde está o Arnet, não é? E aprendo mais para poder aplicar isso no meu consultório. Em 2017, o meu irmão, que é cirurgião bucomaxilofacial, voltou a Paris, onde ele fez a residência nessa área, e passou 3 meses numa imersão no hospital Pitié-Salpêtrière. É um grande hospital de Paris, e lá, na Europa, ele trouxe novidades sobre os planejamentos virtuais para a cirurgia ortognática. E na volta dessa viagem, ele traz uma impressora para que pudéssemos fabricar nossos próprios guias de cirurgia ortognática. Essa mesma impressora, ela também proporcionou, né, impressões para a fabricação de alinhadores. E assim nasceu a Digital Aligner dentro do nosso consultório, da nossa clínica. Vocês podem verificar algumas fotos aqui. E meus ex-alunos, meus alunos começaram também, descobriram que eu estava fazendo isso no meu consultório, começaram também a pedir para seus consultórios, e assim nasceu a nossa empresa, a Digital Aligner, que hoje está em todo o Brasil e também na Europa. Um propósito muito forte que tenho é de compartilhar meu conhecimento, aquilo que eu tenho aprendido. Na medida em que a gente compartilha isso, a gente cresce junto, cresce mais. Então, estou muito feliz em você estar aqui, não é? Assistindo esse onboarding, se dedicando um tempo ao seu desenvolvimento e, óbvio, contribuindo também com o nosso crescimento. Então, isso para mim é algo realmente encantador, é um valor que trago, é algo que eu acredito que quando a gente compartilha, não é, o conhecimento, ele se multiplica. E por isso eu resolvi abrir uma coordenação, abrir uma especialização com o fluxo 100% digital. E isso foi feito em 2018. Estamos indo para a nossa 5ª turma de ortodontistas especialistas, que tem acesso a software, scanner, impressora, alinhadores para utilizar na clínica. E hoje hoje a Digital Aligner, ela é parceira também dos cursos de especialização. Portanto, se você é professor de algum curso de especialização, temos uma parceria, apoiamos e viabilizamos o acesso aos alinhadores para que você possa usar na sua especialização. Como que você pode ter mais informações sobre isso? Você realizou o seu credenciamento, né? Você já tem o seu cadastro na nossa plataforma. Se não tem, quando você fizer esse cadastro, você então poderá, a partir desse cadastro, ter acesso a um consultor comercial, e esse consultor vai te apresentar essa parceria com as especializações. Investimos muito em conhecimento, em desenvolvimento, queremos crescer junto também com as especializações, tá bom? Bom, então um pouquinho dessa história, e como eu falei, o conhecimento ele deve ser multiplicado. Aqui são alguns dos cursos que nós tivemos envolvidos, e hoje eu posso afirmar que milhares, né, de pessoas já passaram pelos nossos cursos, nossas formações, e a ortodontia digital, a solução com alinhadores hoje, ela é algo acessível. A partir da Digital Aligner, com certeza, tecnologia de ponta, tudo o que se faz com qualquer sistema que se propõe a tratar com alinhadores, você pode fazer com a Digital Aligner. Todos os casos que podem ser tratados com alinhadores, você pode tratar com o sistema Digital Aligner. Aqui o registro do nosso 7º onboarding digital online. Fomos pioneiros também nesse modelo de onboarding através de ferramentas online, digitais, e hoje você está tendo acesso a mais essa formação, né? Já passamos de 80 onboardings, certamente, e esse é o seu onboarding. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite a todos vocês, amigos, amigas, parceiros, colaboradores
estamos juntos aí nesse projeto de levar tecnologia de ponta a todo ortodontista. Eu já tenho um tempo em ortodontia e esse meu contato com a Digital Align transformou minha vida e o modo de pensar do que eu achava do mundo digital. Para mim, que não venho dessa época, realmente foi uma empresa que pegou na minha mão e disse assim, você é capaz. Com a Digital Align eu consigo evoluir junto com o mundo inteiro. Então aqui um jantar de apresentação da nossa primeira versão da plataforma digital, em celular e também em computador, para alguns credenciados. E é isso, nós acreditamos no poder do sorriso, queremos contribuir com o crescimento da ortodontia e com o acesso a essa tecnologia por aqueles que buscam oferecer isso a pacientes que talvez não possam arcar com o tratamento que algumas empresas cobram no mercado. Então aqui algumas possibilidades, né? Diversificação de base de clientes, novos mercados, vantagem competitiva, né? Ter no portfólio, no seu mix de serviços e produtos, um sistema completo de alinhadores, acessível também. Você terá mais competitividade no mercado, mais participação no mercado, vai expandir, não é? Os seus horizontes, o seu alcance e, obviamente, isso vai trazer um resultado nos seus lucros e vai minimizar seus riscos também, porque a gente vai te ensinar como que você pode dominar e tratar seus pacientes de modo seguro, né, com alinhadores. Então, vamos agora conversar um pouco, né, você já conhece um pouquinho da Digital Align, vamos conversar sobre alguns princípios biomecânicos, para que você entenda, né? Estou considerando aqui que você está do zero, né? Mesmo que você esteja mais avançado, esses conceitos são realmente bons de serem revisitados. Você precisa então de uma documentação ortodôntica digital, que eu vou falar como que você solicita isso. Para a partir daí você prescrever um tratamento, você faz o planejamento e envia esse planejamento para a Digital Align. Você recebe então um setup que nada mais é do que a sequência dos movimentos como você está observando aqui. E depois que você aprova esse setup, os alinhadores serão então produzidos e encaminhados para o seu consultório. Do 0 ao 20 aqui para esse caso, foi a extensão da movimentação ortodôntica. E cada estágio desse aqui representa um alinhador, que o paciente vai utilizar pelo prazo de 10 a 15 dias e sob a sua orientação, e nós vamos te passar como que você vai fazer tudo isso, se você está começando realmente do zero. Sob a sua orientação, o paciente ele vai trocando esses alinhadores e comparecendo ao seu consultório. Um erro que você não deve cometer jamais é entregar os alinhadores ao paciente. Isso não, entregar todos os alinhadores ao paciente. E aí o paciente vai trocando aleatoriamente. Não é assim que funciona. Como é que funciona? Você vai entregar os alinhadores para que o paciente passe um período de 30 a 45 dias usando esses alinhadores. Você vai entregar 2 ou 3 conjuntos, o paciente vai trocar a cada 10 ou 15 dias e ele retorna para você nesse período. Você então faz toda uma rotina de avaliação clínica e segue o tratamento, entregando mais 2 ou 3 conjuntos para o paciente, trocar em casa esses alinhadores. Ele vai precisar usar 20 a 22 horas por dia cada alinhador, tirando nas refeições e retornando sempre ao seu consultório. Você vai ver que existe a necessidade de procedimentos que só o profissional pode executar, como a instalação de attachments, os desgastes interproximais, uso de elásticos intermaxilares, tudo isso no controle do profissional. E agora nós vamos entrar mais na parte técnica mesmo. Vamos falar aqui de 5 passos para você tratar imediatamente e com segurança os seus pacientes, numa trilha para excelência com alinhadores.
O primeiro passo é o credenciamento. Se você ainda não realizou o seu cadastro na plataforma de tecnologia da Digital Aligner, dê um pause nesse vídeo e faça isso agora. O link para esse cadastro deve estar junto com esse vídeo no material que você recebeu. Acesse o link e faça o seu cadastro. Assim você terá acesso a todas as soluções tecnológicas que nossa plataforma e nosso time pode te oferecer. Depois que você faz então o credenciamento, você precisa entender sobre indicações. Quais os casos ideais para que eu trate com alinhadores? O que é que a literatura científica traz? Qual é a luz que essa literatura traz nesse campo? Depois, entender o fluxo digital. Quais são os passos, então? Como é que eu trabalho com a documentação ortodôntica digital? Como é que eu faço o plano de tratamento? Como é que eu avalio o setup? Como é que eu aprovo esse setup? Como é, então, que eu trabalho nesse fluxo digital? E, por fim, o fluxo clínico. O que é o fluxo clínico? É receber os alinhadores, é saber orientar o paciente como ele colocar e remover, o tempo de uso, a frequência das trocas, o que fazer a cada consulta, a instalação dos attachments, desgastes interproximais e os outros procedimentos relacionados ao manejo clínico. E, por fim, vendas. Você precisa entender de técnicas que vão ajudá-lo a performar melhor, a obter uma boa margem em cima desses tratamentos e, portanto, impactar o seu consultório. Então, o primeiro passo é você oferecer aí saúde e bem-estar para os seus pacientes que querem sorrir com liberdade e orgulho, é você fazer o seu cadastro na nossa plataforma. Se você ainda não fez, acesse o link que está junto desse material que você recebeu e faça o seu cadastro. Na plataforma, você vai encontrar uma área, que você vai clicar em Cadastre-se, vai preencher os seus dados e você vai ter acesso à sua plataforma. Nela, você pode cadastrar todos os seus pacientes. Você não precisa cadastrar apenas o paciente que você vai usar para o tratamento com alinhadores. Por que isso? Porque armazenando o seu caso na plataforma, você terá acesso a uma função que eu considero muito importante na comunicação com o paciente e na nossa avaliação de diagnóstico e planejamento. Você faz o upload, você sobe as imagens do seu paciente na nossa plataforma, na sua área, na sua plataforma, e depois disso você poderá clicar em um botão e depois que você clica nesse botão, que eu vou mostrar para você aqui qual é, a plataforma vai dar para você uma apresentação automática. Em questão de segundos, você vai ter uma apresentação automática com as informações organizadas. Ou seja, o nome do paciente, da clínica, as fotos da face, da oclusão, as radiografias. De maneira que isso facilita o seu estudo e a sua comunicação com o paciente. Então esse é um diferencial que só a Digital Aligner oferece no Brasil. Nenhuma outra empresa fez algo parecido. Então, olha, você terá acesso a vários outros serviços, como a prescrição guiada, o setup guiado, sucesso do cliente, suporte científico, as consultorias comerciais e aos grupos de mentoria, tudo isso gratuitamente. E eu vou, aos poucos, falando para vocês sobre o que é cada um desses serviços que fazem parte do seu pacote com a Digital Aligner. Só pelo fato de você fazer o cadastro, você já tem acesso a todo esse pacote, esse combo que vai te dar segurança para você tratar imediatamente seus casos com o Digital Aligner. O cadastro é bem simples, você vai colocar seus dados,
e em seguida você terá acesso à plataforma. Se você está no Brasil, essa vai ser a interface, né? Basicamente, esses serão os dados que você precisa colocar. E se você está em Portugal, você precisa colocar outras informações um pouco mais específicas do país, né? de Portugal. Você escolhe Brasil ou Portugal e vai para o próximo passo, tá? Preenchendo o número do seu CRO, o seu endereço, o estado onde você está e os demais dados para que você possa, né, utilizar os nossos serviços integralmente, tá? Portugal é a mesma coisa. O que muda são alguns dados específicos da segunda etapa e a partir daí você, com acesso à nossa plataforma, você estará apto a usar o nosso sistema, os nossos alinhadores. Então, o primeiro passo para isso é saber indicar. Então, o processo começa num bom exame clínico e num bom diagnóstico desse paciente. Em seguida, você solicita uma documentação ortodôntica digital ao paciente. E a partir dessa documentação ortodôntica digital, você prescreve um plano de tratamento. Daí você recebe esse plano de tratamento virtual, chamado de setup. Você avalia esse setup e, em seguida, aprova ou solicita alterações, até que o setup, o planejamento virtual, fique do jeito que você projetou. E, a partir daí, os alinhadores serão produzidos e você inicia o tratamento no seu consultório. Em todas essas etapas, você pode contar com o nosso time. Na indicação, você pode contar com o nosso suporte científico para te ajudar na, por exemplo, previsão do número de alinhadores. Será que esse caso está indicado mesmo para alinhador? A melhor estratégia de tratar, qual seria? Aqui na documentação 3D, você pode contar com o nosso sucesso do cliente. Sucesso do cliente. Temos aqui, não é, a figura do sucesso do cliente, um profissional que vai te ajudar a armazenar no seu computador os modelos digitais, a documentação ortodôntica digital, e como que você pode submeter isso para a plataforma. Se você não tem nenhuma afinidade com o computador, esse profissional do sucesso do cliente vai te ajudar com toda essa etapa, que é um desafio para muita gente, para outros nem tanto, né? Mas para a galera aí que não estava muito acostumada com tudo digital, vocês têm essa tranquilidade. Quando você prescreve, você pode solicitar um serviço chamado prescrição guiada. Vou abreviar aqui, né? Prescrição guiada. O que é a prescrição guiada? A prescrição guiada é quando você não tem ainda experiência em como tratar aquele caso com o alinhador, como solicitar para digital aligner os movimentos ideais. Então, você quer corrigir uma classe 2, mas você não tem ainda a expertise, vamos dizer assim, para entender qual é a movimentação mais favorável para aquele caso. Se é uma mesialização do arco inferior, se é uma distalização superior, se é com uso de mini implantes, se é com uso de elásticos, como que você vai abordar esse planejamento? Então, você solicita uma prescrição guiada e marca uma meeting com um especialista do nosso time que vai fazer o planejamento junto com você. É uma oportunidade de você confirmar se o seu planejamento realmente está na direção ideal e evitar, né, aqueles planejamentos irreais que simplesmente não vão acontecer e o resultado não será entregue na ponta. Além da prescrição guiada, quando você recebe o setup,
você pode solicitar as alterações, e essas alterações podem ser solicitadas por escrito, ou você pode solicitar um setup guiado. Setup guiado. Vamos lá. Vamos entender o que é o setup guiado. O setup guiado é aquele onde você e o nosso técnico, junto com um ortodontista, o técnico geralmente será um ortodontista, mas se for um cadista, né, técnico, você terá junto com você um ortodontista supervisor do nosso time, e você vai dizer: prefiro que esse dente se movimente um pouco mais, que você extrua o incisivo lateral mais meio milímetro, gire um pouco mais o canino, e você vai ver ao vivo aquele movimento acontecendo, né? Então é uma oportunidade de você fazer as alterações ao vivo, né? De modo real, de modo síncrono com o nosso time. Então, o setup guiado é a oportunidade de você próprio ir guiando o nosso cadista. São esses, então, alguns dos nossos diferenciais para que você tenha segurança em tratar. Você não fique preocupado, né? Poxa, eu ainda não tenho experiência, então você conta com o nosso time. Muito bem. Então, sucesso do cliente, que é a figura que te ajuda com a plataforma, com o envio da documentação digital, com o manejo dos modelos digitais, o suporte científico que te ajuda com as dúvidas sobre instalação de attachments, desgaste interproximal, uso de elásticos, indicação, previsão do número de alinhadores. Toda e qualquer dúvida científica, você tem acesso direto a um especialista que vai te ajudar nesse processo. Você tem a plataforma que serve não apenas para você solicitar os seus casos para alinhadores, mas também para você colocar os casos e ter a apresentação automática, como você viu anteriormente. Você pode contar com nossas consultorias comerciais. Nosso time é treinado para ajudar você nas estratégias que melhor funcionam para vendas, né? Que são testadas e validadas com resultados consistentes. Afinal, estamos no mercado desde 2017 e já sabemos o que é que funciona com uma base de mais de 2.900. Nesse momento, já passamos 3.000 profissionais credenciados em nossa base. Então, sabemos as melhores práticas de vendas e podemos te ajudar com isso. E você terá acesso gratuito aos nossos grupos de mentoria com educação continuada. Você vai receber conteúdos nesses grupos de mentoria que funcionam no WhatsApp, e você terá acesso a aulas ao vivo que depois sobem para a sua plataforma. Depois de alguns dias daquela aula ao vivo, ela cai na plataforma e você tem acesso a essa aula também gravada lá na plataforma, tá? Então, essas são aqui grandes diferenciais da Digital Aligner em relação a outras empresas, e pode embarcar com tranquilidade, porque aqui sim, nós pegamos na mão do nosso dentista credenciado, porque é o nosso propósito transformá-lo em um profissional que domina cada vez mais essa técnica desafiadora, que traz inseguranças naturalmente, né? E que representa um desafio para quem inicia nessa jornada. Depois do credenciamento, então vamos para as indicações, tá? E essa é uma pirâmide que vai te ajudar muito. Vamos lá. Na base da pirâmide estão os casos mais simples. Classe 1 com apinhamento, classe 1 com diastemas, é o mais simples de todos. 6 a 10 meses de tratamento em média. E esses são os produtos que mais se encaixam, os produtos da Digital Aligner que mais se encaixam na classe 1 com diastemas. Depois você vai marcar sua consultoria comercial e entender aqui como são aqui esses nossos produtos. Aí a gente vai um pouquinho mais complexo, a classe 1 com apinhamento, 8 a 12 meses, pode ser que termine um pouco antes.
expansão dentoalveolar, classe 2 de até 3 milímetros, já está no meiozinho da pirâmide aqui. O produto indicado já seria o Infinity, tá? Sobre mordida profunda, mordida aberta, mordida cruzada posterior, classe 2 ou 3 acima de 3 milímetros e casos transdisciplinares. Então, quando você olha para essa pirâmide, você diz assim, poxa, eu estou começando, então é melhor começar por onde? Claro, pelos casos mais simples, né? Esses casos aqui, ó, que estão mais na base da pirâmide, né? São casos mais simples, que não vão exigir grandes habilidades de mecânicas híbridas e outras situações. Não, mas eu estou com um caso de classe 2 acima de 3 milímetros e eu quero tratar. Você conta com o nosso suporte, conta com o nosso time, estaremos do seu lado para você tratar com segurança. Quero tratar um caso transdisciplinar. Ótimo, nós podemos te ajudar com isso também. E aqui você já tem um guia prático, tá? Dos casos que são tratáveis com alinhadores, tá? Casos cirúrgicos, podemos tratar? Sim, podemos. Existe uma abordagem específica para os casos cirúrgicos e muitas vezes nós precisamos mesclar o caso cirúrgico com o aparelho fixo, tá? Esse é um tópico que você pode marcar com o nosso suporte científico. Um horário para você entender melhor nas nossas mentorias também e contar com o nosso time para te ajudar nesse processo. Alguns casos clínicos, um paciente classe 1, padrão facial 1, com queixa de linha de sorriso invertida, corredor bucal amplo, os dentes inclinados para a lingual e um mapeamento importante no arco inferior. Esse paciente, então, foi feita uma prescrição para expansão desses arcos, para extrusão dos incisivos superiores, intrusão dos incisivos inferiores, com nivelamento da curva de espelho, né? Correção das rotações, tudo isso em 20 estágios, cada estágio representa um alinhador que o paciente usa por 15 dias em média, e esse tratamento teve a duração de 8 meses. 8 meses. Então vamos ver como evoluiu esse tratamento. Tá? Aqui o inicial. E observem, olhem bem aqui, vamos lá, vamos por etapas. Vamos olhar para o apinhamento primeiro, né? Olhem bem para o apinhamento aqui. E o caso resolvido, né? Depois de 8 meses, a partir de 20 alinhadores. Tá? Agora, olhem bem as inclinações desses premolares aqui para a lingual e a linha de sorriso reversa. E observem também a questão do apinhamento nesse arco inferior e da curva de espelho no arco inferior. Então vamos lá, você vê como planificou a curva de espelho e como houve a extrusão com a expansão, né? Houve uma expansão desses dentes posteriores e uma bela correção da linha do sorriso do paciente, que passou agora a ter a curva, né, do sorriso preservado. Então aqui na vista lateral você observa o quanto que a gente conseguiu extruir desses incisivos superiores e intruir dos inferiores. E nessa vista lateral do lado oposto também você observa a extrusão superior com a intrusão do arco inferior. Tá? Então olha aí, um caso tratado em 8 meses, sem aparelho fixo, com total conveniência na base da pirâmide. Se você tem casos assim no consultório, seriam casos perfeitos para você já iniciar o uso do Digital Aligner, tá bom? Kesslin, que foi um grande gênio da ortodontia, ele já dizia há mais de 100 anos, né, que deveria ser uma ambição e determinação do ortodontista tratar os seus pacientes com o mínimo, né, de inconveniente para si próprio e para os pacientes e o melhor resultado possível. Então é isso que nós temos a partir do Digital Aligner. Olha esse outro caso,
uma classe 2, acima de 3 milímetros. Opa, já não estou mais na base da pirâmide, né? Já estou lá no topo da pirâmide. Uma sobremordida profunda, desvio da linha média importante, um apinhamento, né, que era a queixa principal do paciente nesse arco superior, tá? E o lado esquerdo aqui com a relação melhor em classe 1. Então, aqui está a prescrição. Melhoramos a relação de caninos com distalização, expandimos o arco e, mais uma vez, a pirâmide, para que você possa contemplar. Esse é um caso que está lá no topo da pirâmide, classe 2 acima de 3 milímetros. Então, um primeiro conjunto de alinhadores com 34 estágios foi planejado. Fizemos aqui uma distalização sequencial. Primeiro vai o segundo molar, depois o primeiro. E sequencialmente fazemos essa distalização. Veja que no arco inferior nós também fizemos uma mesialização. De tal maneira que esse paciente utilizou 34 alinhadores no arco superior e 33 no inferior. E precisou fazer um novo conjunto de alinhadores, um refinamento. Isso faz parte do tratamento com alinhadores, que é o uso, né, de alinhadores adicionais. Então, o paciente fez um refinamento, o tratamento durou 18 meses ativos, né? Foi o tempo que ele passou com os alinhadores. Então, olha a classe 2, a sobremordida profunda, tá? E vejam aqui o resultado final do caso. Os caninos em classe 1, a sobremordida corrigida, o apinhamento eliminado e o paciente em uma relação de classe 1 perfeita. De tal maneira que sim, é possível tratar a classe 2 com digital aligner. Um outro caso clínico tratado no nosso curso de especialização em ortodontia pelos nossos alunos de classe 3. O paciente não queria usar aparelho fixo de jeito nenhum, então tem uma classe 3, quase uma meia classe 3. Estamos aqui também no meio para o topo da pirâmide, né? Um padrão 3 importante, com a mandíbula grande, braquifacial. E um apinhamento muito importante no arco inferior, além de arcos muito estreitos, com inclinação lingual bem acentuada dos dentes posteriores. Fizemos então um planejamento que teve na primeira etapa praticamente 50 estágios de alinhadores. Uma preocupação seria não projetar os incisivos inferiores, então fizemos uma distalização no arco inferior, sequencial. E assim que tivemos o espaço, corrigimos esse apinhamento e a curva de Spey sem projetar os incisivos. E dessa maneira fizemos um tratamento compensatório com altíssima previsibilidade para esse paciente, de maneira que ele precisou fazer 2 refinamentos. Então estamos aqui no meio para o topo da pirâmide, tá? Aqui o inicial, aqui após o primeiro setup, ele ainda estava ainda com os attachments, né, que são esses apoios em resina. Nós vamos conversar sobre os attachments, que facilitam a movimentação ortodôntica, o apinhamento praticamente resolvido, mas aqui precisando melhorar um pouco a intercuspidação e alguns detalhes nessa relação dental, mas ele já muito melhor, então fizemos um refinamento com mais 30 alinhadores aproximadamente. O tratamento inteiro desse paciente durou 2 anos, 2 anos de tratamento. Aqui então o resultado final com a boa intercuspidação, como vocês podem observar aqui, e o apinhamento 100% resolvido, a curva de Spey também, paciente em classe 1 completa, de tal maneira que sim, é possível tratar a classe 3 com digital aligner, tá? De modo previsível.
que nada te impeça de sorrir. Essa é uma frase que eu gosto muito e que não poderia estar fora aqui dessa apresentação. Então, nós já vimos aqui os 2 primeiros passos, né? As indicações, credenciamento. Agora, como é que eu trato, né, esse fluxo digital? Então, quero apresentar para você um pouco mais de detalhes sobre o fluxo digital. Bem, você vai precisar de uma documentação ortodôntica digital, composta por fotos, radiografias e um modelo digital. Eu vou mostrar como que você solicita isso já já. Você, com essa documentação digital, vai submeter o caso à plataforma da Digital Aligner, vai fazer uma prescrição do tratamento. Depois que você fizer a prescrição, você receberá então o setup ortodôntico e vai avaliar esse planejamento virtual para solicitar ajustes ou aprovar. Lembrando que nessa etapa da documentação digital, você pode contar com o nosso sucesso do cliente. Nessa etapa da prescrição, você pode contar com o nosso suporte científico e pode solicitar a sua prescrição guiada. E na avaliação do setup, você pode solicitar o setup guiado, que seria você ao vivo com o nosso time fazendo as alterações necessárias. Prescrição guiada, um especialista do nosso time fará uma reunião com você para ajudar no processo de prescrição, e o suporte científico é algo mais dinâmico ali pelo próprio WhatsApp, onde você vai tirar algumas dúvidas pontuais sobre o seu caso clínico. Então, assim, a Digital Aligner te ajuda em todo o trajeto, em todo o fluxo digital. Depois você vai ver como a gente ajuda também no fluxo clínico. Aqui, ó, pode tirar um print. Essa é a documentação que você precisa. Então, você vai solicitar uma radiografia cefalométrica. Nós não precisamos das análises. Você pode, então, solicitar a análise que você tem mais costume, mas você não precisa nos enviar. Basta enviar a radiografia cefalométrica. Vamos precisar também da radiografia panorâmica dos maxilares. Se o paciente é um retratamento, nós sugerimos que você solicite radiografia periapical para ver a questão de arredondamento de ápice, reabsorção apical. Fotos tradicionais, uma série com 8, né, que são as 3 fotos da face e as 5 fotos dos dentes e da oclusão. E os modelos digitais. O modelo digital é obtido com um escaneamento intraoral. As clínicas radiológicas hoje, em sua maioria, já possuem esse equipamento. Se na sua região não tiver, veja se no raio de 100, 150, 200 quilômetros, existe alguma clínica que já possua. Então, dê preferência ao escaneamento intraoral, alguma clínica radiológica que já tenha esse equipamento. Caso seja realmente impossível, você não tenha próximo à sua localidade esse serviço, então você vai fazer uma moldagem muito bem feita do paciente, vai vazar o modelo em gesso pedra tipo 4, que é aquele gesso mais resistente, sem bolhas, com a coroa clínica toda copiada, e vai mandar para o endereço da Digital Aligner que tem na sua plataforma. E aqui na Digital Aligner nós vamos digitalizar esse modelo, transformá-lo em um modelo digital, e a partir daí vamos fazer o seu setup. Então, muito importante você pedir ao centro de radiologia que envie todo esse conjunto de exames para você, que disponibilize para que você possa fazer o download, seja no seu e-mail, seja com acesso à plataforma onde esses exames ficam armazenados. Esse é uma plataforma onde você pode gratuitamente
né, utilizar em qualquer dispositivo, Windows ou Mac, ou ainda no celular, Android ou iOS. Você pode utilizar essa plataforma para visualizar os seus modelos digitais. Está aqui, ó, o site que você pode visitar, é gratuito e é bem legal. Basta você carregar os arquivos aqui dentro, ó, e você consegue estudar, mostrar ao paciente, visualizar melhor esse tesouro, né, que é um modelo digital na ortodontia. Dentro da sua plataforma, você então vai fazer a prescrição do caso. Você vai subir esses exames na plataforma e vai realizar a prescrição em 3 passos muito simples, bem intuitivos, que estão lá na plataforma. E se você tiver dificuldade, lembre-se, solicite a prescrição guiada. Estou falando de novo nisso, porque é um grande diferencial nosso. Nosso time vai te ajudar a fazer todo esse processo. Muito bem. Então, depois que você tem a prescrição, você vai avaliar o setup. E aqui você pode solicitar também o setup guiado, que é uma reunião com o nosso time técnico para que você faça os ajustes, né, ideais naquele setup. Muito bem. Então, quando você receber o setup, ele é composto de um relatório. Esse relatório vem com informações sobre o número de alinhadores, sobre a quantidade de desgastes interproximais, onde tem o desgaste, quanto de desgaste, né? E quando você deve fazer, depois de que alinhador que o paciente usou que você vai fazer, isso tudo vai estar no relatório, né? Se vai precisar de elástico intermaxilar e o local desse elástico, está no relatório em PDF também. E todas as informações relacionadas, né, ao tratamento em si. Número de alinhadores, como eu já falei. Você também vai receber um visualizador 3D, onde você pode manipular os modelos digitais, verificar a movimentação acontecendo. Eu mostrei aqui naqueles casos clínicos todo o processo, né? Aquele visualizador que eu mostrei, exatamente aquilo que você vai receber. Não é um filme, é um arquivo mesmo, você vai ter acesso, vai conseguir, né, colocar do início, no final. E aqui o nosso time do sucesso do cliente te ajuda a mexer nesse visualizador, tá? O sucesso do cliente te ajuda a mexer no visualizador e aí você vai estudar melhor, mostrar para o seu paciente também, para que ele tenha ideia do projeto que foi feito e algo que é indispensável você realmente estudar. Antes de você aprovar o caso, você precisa estudar tanto o relatório quanto o visualizador 3D para se inteirar de tudo que vai acontecer com o seu paciente. Daí você solicita alterações na própria plataforma ou aprova e a partir daí você vai receber os alinhadores. Em todo esse fluxo, nosso time pode te ajudar e a plataforma é muito intuitiva. As ferramentas são muito simples de usar. Te garanto que você vai amar fazer a avaliação dos relatórios, vai amar trabalhar com os visualizadores 3D também dos seus casos, tá? E aí a gente vai entrar no fluxo clínico, já na reta final aqui do nosso onboarding, tá? O fluxo clínico, ele é aquela parte onde você recebe os alinhadores, faz a consulta inicial com o seu paciente, né? Conquista o engajamento do paciente, instala os attachments, vou mostrar o que são os attachments, faz os desgastes interproximais que precisam ser feitos e utiliza os acessórios quando pertinente, mini implantes, elásticos, e depois você vai fazer os controles, né, clínicos. Então, aqui é um fluxo clínico. Vamos falar aqui sobre os attachments, tá? Quando você recebe os alinhadores, então, o primeiro alinhador e o segundo alinhador da Digital Aligner.
eles vão sem attachments. Então você vai orientar o paciente no uso desses alinhadores. Como que ele deve colocar, né? De frente para trás, apenas com pressão digital. Como que ele deve tirar? De trás para frente, suavemente, para não deformar esse alinhador. Os alinhadores da Digital Aligner são muito resistentes. Estou aqui, ó, dobrando esse alinhador e ele, toda aula eu faço isso, ele não quebrou, tá? Então, é um alinhador que tem uma grande resistência. Agora, se o paciente não tiver muito cuidado, se ele for colocar um alinhador, em vez de encaixar com o dedo, ele mordeu o alinhador, toda vez que ele morde, ele está levando 100 quilos, 150 quilos para esse alinhador, ele vai fragilizando o alinhador e chega uma hora que ele pode quebrar. Então, a maneira correta de colocar e tirar faz toda a diferença para que você tenha um alinhador sempre ali, né, com a forma original, né, com a memória de ativação correta. Então, o paciente precisa entender como colocar e tirar corretamente o seu alinhador. E usar 20 a 22 horas por dia, tirando nas refeições. Higienizar esse alinhador, escova e pasta normal. O interessante é uma escova só para o alinhador. E não é, usar para dormir também, obviamente. Vai beber qualquer coisa com açúcar ou corante, o ideal é tirar, para que esse açúcar ou corante não fique ali entre o alinhador e o dente e não possa ter algum risco de cárie para o paciente, né? Vai almoçar, jantar, remover também, se alimenta livremente, né? Então, uma das conveniências, não fica nada preso no aparelho, nada do tipo, com liberdade, vai se alimentar com liberdade, depois higieniza normalmente, põe novamente esse alinhador. Bem, então essas são as orientações iniciais, primeira consulta. Na segunda consulta, na primeira consulta você vai orientar o paciente e entregar esses 2 alinhadores iniciais. O primeiro ele vai usar por 15 dias, o segundo por mais 15 dias. Às vezes, acontece do paciente ter uma coroa clínica muito curta e esse alinhador número 1 e 2, que são sem attachments, podem ficar esses alinhadores com um pouquinho de movimentação. Então, o que é que você faz? Se ele tiver muito expulsivo, você pode antecipar a instalação dos attachments. Já faz os attachments, então, nessa consulta e o paciente já sai com o alinhador número 3, sem nenhum problema. Os movimentos do alinhador 1 e 2 são muito pequenos e você pode, sim, saltar para o 3. Agora, por que esses alinhadores 1 e 2 são sem attachments, então? Porque a consulta se torna muito mais confortável para o profissional e para o paciente, porque a instalação de attachments demora um pouquinho, principalmente no início, né, da curva de aprendizagem, tá? E você foca a primeira consulta nas orientações de uso, em ensinar o paciente a colocar e remover adequadamente, passar todas as orientações. É uma consulta que dura ali em torno de 20 a 30 minutos, essa primeira consulta sem attachments. Com attachments, a chance são que vai durar em torno de 45 a 60 minutos a consulta, tá? Bom, então, quando chegar o dia da instalação dos attachments, você vai entender que esses attachments são vitais. Por quê? Porque o dente ele é liso. Preste bem atenção. O alinhador também é liso. Se você pega um alinhador aqui, você vai ver que ele é bem liso. Você tem a saliva. Essa saliva faz com que esse alinhador deslize ainda mais nessa superfície lisa do dente. A anatomia do dente ela é expulsiva, não é? Ela não é retentiva. Então, quando o alinhador ele aperta o dente, olha, o dente diz para o alinhador, não aperte, porque se você apertar, eu escapo, tá? Então, os attachments, eles são muito importantes para evitar que esse alinhador queira escapar do dente, ou seja, para otimizar o contato entre o alinhador e o dente, tá?
Sempre que o alinhador aperta um dente, ele vai ter a tendência de escapar daquele dente por conta desses fatores, tá? Então, por que nós usamos os attachments? Para melhorar a retenção do alinhador, para darmos mais estabilidade e para termos a biomecânica ideal. Quais os princípios, então, de uso dos attachments? Veja, a anatomia dentária é um princípio muito importante. Então, isso aqui é uma brincadeira, né, que eu uso e que você nunca mais vai esquecer desses princípios. Vamos fazer um canino aqui, ó. Então, a gente pegou um bloquinho aqui de sabão e estamos fazendo aqui as vertentes, né, da cúspide do canino. Vamos fazer o bisel, porque essa vertente é biselada, né, no sentido lingual. Então, estamos fazendo aqui o bisel. E vamos fazer a fossa lingual desse canino e o cíngulo do canino. Então, depois nós vamos ver que as faces livres, que são a face vestibular e lingual, elas são expulsivas, né? E vamos ver também que todo dente ele vai ter um aspecto expulsivo. Isso a maioria dos dentes, tá? Então, se eu tenho a maioria dos dentes com essa anatomia expulsiva, obviamente que o alinhador ele vai tender o quê? Quando eu aperto, né, quando o alinhador encaixa e aperta no dente, a gente viu no vídeo anterior que o dente tende a escapar, o alinhador tende a escapar. Então, essa anatomia, ela justifica aqui a necessidade dos attachments. Então, veja lá, olha a face vestibular em lingual. Quando o alinhador aperta, esse dente vai tender a intruir, percebe? Ó? Vai tender a intruir, o efeito intrusivo, porque essas faces são divergentes para a cervical. Outro detalhe importante, esse dente aqui, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, para você entender bem attachments, tá? Esse dente aqui, ó, ele está girado nesse sentido. Então esse alinhador, ele entrou jogando essa face daqui. Preste atenção, hein? Preste atenção aqui, que se você entender esse princípio, você vai entender aqui tudo sobre attachments. O alinhador está pressionando esse ângulo para lingual e esse ângulo para vestibular. Tudo bem? Tudo bem. Repare que as faces livres são divergentes. Ó. Na hora que esse alinhador faz essa pressão nesse ângulo, e nesse ângulo, há um vetor, você está vendo aqui esse vetor? Há um vetor de intrusão. Intrusão. Lembra do exemplo do sabonete? Isso aqui e isso aqui que vocês estão vendo agora, preste atenção, isso aqui que você está vendo agora, é exatamente aquilo que a gente fez no sabonete, né? Se você aperta o dente aqui, ele tende a intruir. Então, vai haver uma componente de intrusão desse dente sempre que você fizer ativações para a rotação desse dente. Muito bem. Então, o efeito intrusivo, ele vai existir. Bom, então nós já vimos aqui os princípios, né? A anatomia dentária é expulsiva. E o attachment ele vai ajudar na movimentação desse dente, porque nós vamos mudar a anatomia do dente com o attachment. Aqui estão as formas, né, mais comuns desses attachments. A gente tem attachments retangulares horizontais, retangulares verticais, attachments em meia-lua, que são chamados também de otimizados, né? Aqui é um outro attachment retangular horizontal e aqui é um attachment triangular, né? Um attachment triangular. E o que é importante de você entender sobre os attachments? Ele vai, então, mudar a anatomia do dente para facilitar a ação do alinhador. O design dele, portanto, precisa ser pensado para possibilitar o melhor movimento possível para o dente. E esse design ele conta com 3 partes. A base do attachment, que vai ser aquela parte do attachment colada ao dente.
o corpo do attachment, que é o conjunto, né, de todo esse attachment, e a superfície ativa. Romero, o que é a superfície ativa? É a superfície do attachment que recebe a força. É aonde a força do alinhador será concentrada. Vai ser a superfície ativa desse attachment. Bom, entendido esse princípio, vamos aqui estudar a extrusão. Eu sei que as faces livres são divergentes para a cervical. Eu sei que a pressão do alinhador vai gerar um efeito intrusivo nesse dente. Então, eu preciso eliminar o efeito intrusivo. E eu preciso gerar um efeito extrusivo. O attachment ideal, então, precisa ter a superfície ativa voltada para a cervical, para que o meu alinhador possa pressionar essa superfície ativa aqui do meu attachment, que é essa superfície aqui, ó. E pressionando essa superfície ativa, eu possa promover a extrusão desse dente, bom? Então, os attachments com base no equador do dente ou levemente para incisal, porque aqui eu tenho mais plástico, tudo aqui vai ser o alinhador plástico, tem bastante plástico aqui, o corpo horizontal e a superfície ativa voltada para a cervical, para que eu possa pressionar essa superfície ativa e assim eu possa realmente eliminar o efeito de intrusão e promover o efeito de extrusão. Esse é um princípio que você vai usar agora e vai entender esse princípio. Entendendo isso, você não vai ter dificuldade com attachments. Segundo movimento, segundo princípio é a angulação. Eu preciso eliminar o efeito intrusivo. Lembre-se. Eu preciso então angular a coroa do dente. Qual é o attachment ideal? Base no equador levemente para incisal, corpo vertical ou attachments em meia-lua, como vocês estão vendo ali. E a superfície ativa contrária ao movimento e levemente voltada para a cervical. Por que voltada para a cervical? Porque aqui eu elimino o efeito intrusivo, tá? Então, ó, aqui eu coloquei dois attachments em meia-lua, também chamados de otimizados. E veja como as forças elas estão aqui trabalhando para gerar um movimento de angulação. Estou angulando a coroa desse corpo a partir desses attachments. Então, essa superfície ativa recebe a força nessa direção e essa recebe a força nessa direção. Eu tenho bastante plástico aqui e eu tenho bastante plástico aqui. De tal modo que esse dente ele vai tender a sofrer esse movimento de angulação quando esse binário, né, for aplicado nesse attachment, nesses dois attachments. Uma outra possibilidade é eu ter um attachment vertical aqui, ó, um attachment vertical. Então, se eu tiver aqui um attachment vertical, um exemplo, vou fazer um desenho, um attachment vertical aqui. Se eu tiver um attachment vertical aqui, essa força aqui, ó, joga essa parte do dente em um sentido e essa joga em outro sentido. Eu vou ter então também um binário, tá? Então, para angulação eu posso usar tanto dois attachments em meia-lua como um attachment retangular horizontal, como vocês estão vendo aqui, com base no equador do dente ou levemente para a incisal. São duas possibilidades, né, de uso do formato de attachment. Posso também mudar a direção, olha aqui, ó. Fiz dois attachments em meia-lua, com as superfícies ativas apontando agora, né, no sentido contrário ali à força, tá? Então aqui são essas possibilidades. Quando eu tenho dentes cônicos, mais uma vez, tenho que eliminar o efeito de intrusão, preciso eliminar o deslize, preciso promover a rotação, vencendo a inércia, e aqui eu terei o attachment ideal com base no equador do dente ou levemente para incisal, para que eu tenha mais plástico,
ele pode ser vertical ou em meia-lua, e a superfície ativa tem que receber a força que vai favorecer aquela rotação. Então, olha esse canino aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse canino aqui, que ele está girado. Nós precisamos, então, fazer a distorrotação da coroa desse canino. Então, vamos lá. Eu vou colocar o attachment, né, em meia-lua, por exemplo, aqui, deslocado para distal com a superfície ativa voltada para a cervical, porque a força ortodôntica do alinhador vai bater aqui nessa superfície ativa e batendo aqui eu tenho toda a movimentação controlada e o dente então vai promover ali o seu giro, tá? Torque, né? Então vamos lá. Tenho que eliminar o deslize, tenho que promover o torque, vencendo a inércia, base no equador, corpo horizontal e superfície ativa para a cervical. Então, vamos ver aqui de pertinho. Eu quero pegar, tem aqui esse molar, ó. Eu coloquei o attachment aqui, superfície ativa para a cervical, olha aqui, e eu quero trazer a coroa para a lingual e a raiz para a vestibular. Então aqui está o attachment que foi planejado para essa movimentação, tá? Um retangular horizontal. Entendendo esses princípios, você fica livre para entender dos attachments. Ancoragem, né? Quando eu preciso de apoio, tá? Um fundamento aqui, eu posso usar os melhores attachments para ancoragem são os retangulares, verticais ou horizontais, tá? Então, eu preciso estabilizar o dente e esses attachments são ótimos para isso. De um modo geral, os attachments são divididos em ativos ou passivos. Os ativos são aqueles necessários à movimentação. Tem 4 movimentos que só acontecem com attachment. São esses aqui: extrusão, rotação de dentes cônicos e angulação e torque. Esses 4 movimentos precisam de attachments e esses attachments que realizam esses movimentos são chamados de ativos. Os passivos são apenas para retenção e suporte e devem ser usados em dentes estratégicos, por exemplo, nos molares e caninos, para que você consiga estabilizar esse alinhador, principalmente se você tem um caso com movimentos muito extensos, se o paciente tem coroas curtas e se você precisa de intrusão. Então, por exemplo, digamos que você precise intruir esse dente. Você vai precisar de attachments de apoio nos dentes vizinhos para que esse alinhador tenha estabilidade e consiga realizar a intrusão do dente, que é o objetivo do tratamento, tá? Muito bem. Agora, vamos para a instalação dos attachments. Instalação dos attachments. Vamos testar o alinhador 3. Lembre-se que o alinhador 1 e 2 são sem attachments. O paciente usou o alinhador 1 e 2, ou você pulou para o 3. Se o alinhador 1 e 2 não teve retenção suficiente, você vai precisar pular para o 3. E pode antecipar a instalação do attachment sem nenhum problema. E o que é que você vai fazer? Você vai testar o alinhador 3 antes. Encaixa esse alinhador 3, verifica como é que ele encaixou. E aí, na sequência, você vai preencher o template com resina. Romero, o que é template? Vamos lá. Antes do template, essa é a resina que nós recomendamos, tá? Para você trabalhar. A resina Filtech Z350, pode ser também a Z250, tá bom? Em pasta. Aí você, com a luva limpa, desengordurada, vai fazer ali, ó, uma bolinha com a resina. Por que limpa e desengordurada? Porque se tiver com sujidade na luva, a resina não vai colar no dente, vai soltar o attachment. O template é essa plaquinha que você está vendo aí, que já vem com a forma dos attachments, como se fosse uma forma, e você vai preencher essa forma com a resina. Você não deve condensar a resina. Então, nada de apertar com muito vigor. Você vai simplesmente
assentando suavemente essa resina em cada casulo, em cada forminha, que já vem com a forma planejada do attachment no setup. Então você vai preenchendo aí esses espaços. A resina precisa tocar, né, nas bordas laterais, preencher todo o casulo. E no centro dessa forminha você deixa meio milímetro a 1 milímetro de excesso de resina. Isso mesmo. Por quê? Porque é melhor ter excesso do que faltar resina na colagem desse attachment, tá? Então esse é um segredo que faz muita diferença, meio milímetro de excesso a 1 milímetro bem no centro de cada forminha. Depois que você preencheu, você vai fazer a profilaxia. Guarda esse template que tem que estar limpo, né? Bem limpinho. Não pode ter água, sujeira no template. Obviamente, você guarda o template numa caixinha, pode ser na caixinha do próprio alinhador, protegendo ele da luz, para a resina não fotopolimerizar. Faz a profilaxia, faz o condicionamento ácido, lava e seca, aplica o adesivo, faz a fotopolimerização do adesivo, porque se você não fizer a fotopolimerização, o adesivo vai tender a grudar no template, dificultando a remoção do template. E depois que fizer a fotopolimerização, leva esse template para a boca do paciente, que precisa estar com afastador labial e com um bom isolamento relativo, para não ter ali contaminação com a saliva. Pressiona bem a face oclusal dos dentes, observa bem a adaptação desse template ao dente. Se na face vestibular ele estiver querendo se afastar um pouco, com o instrumento você pode aproximar essa face vestibular do template do dente. E estando bem adaptado, você faz a fotopolimerização. Se o seu foto é um foto muito potente, utilize a potência baixa. Potência baixa. Por no máximo 10 segundos por attachment. 10 segundos por attachment. Porque se você utilizar a potência alta, isso pode gerar um aquecimento e a resina pode reagir com o template ficando também presa, né? O template preso na resina. Isso é ruim porque você vai ter dificuldade para remover o template. Então lembre-se, potência baixa, 10 a 15 segundos por attachment é o suficiente. E a partir daí, depois que você faz a fotopolimerização, vai remover o template. De trás para frente, de lingual para vestibular, um instrumentozinho, né, pontiagudo. Se o template prender em algum attachment, não force, pegue um instrumento, traga a face vestibular desse template para fora do attachment e aí você vai removendo aos pouquinhos até remover todo o template, tá? Checa então se todos os attachments ficaram presos, checa se ficaram presos, estando eles todos, né, presentes, então você vai fazer o acabamento. Vai remover a resina que escoou para o bordo incisal, para o sulco gengival, para as faces proximais e pode deixar um pouquinho de sobrecontorno nesse attachment, 1 milímetro de sobrecontorno a 1,5. Isso é bom, isso até ajuda o tratamento, não é? Se o attachment caiu, o que é que você pode fazer? Você pode repetir o passo de recolagem só para aquele dente, tá bom? Uma pergunta frequente: Romero, o attachment não caiu, mas eu vi que ficou uma falha de resina. O que é que eu tenho que fazer? Você pega a resina flow e preenche aquela falha com resina flow e tira o excesso com broca. Não precisa nem colocar o template de novo. A resina flow ela tem uma resistência, né, de tensão superficial ali, que ela vai aderir, ela vai escoar para aquela área onde está faltando, onde ficou a fissura, preenche bem ali e você só remove o excesso mantendo a forma do seu attachment, tá? Sem nenhum problema. Se o attachment caiu, você recola. Romero, eu posso
colar um lado e depois o outro? Pode. Tanto fazendo primeiro a colocação da resina nos casulos de um lado, colocando o template na boca, depois limpa o template, seca e coloca a resina do outro lado e faz. Ou como você pode seccionar esse template, pega uma tesoura, corta, né, esse template na metade, ou corta de canino a canino, por exemplo, e fica com 3 bloquinhos, preenche os casulos e faz por segmento. Segmento de pré-molares e molares, canino a canino, e depois o outro lado. Você pode fazer isso com uma tesoura de remoção de sutura, você corta facilmente o template, tá? E pode segmentar. Eu recomendo que você faça todo de uma vez só. Porque se cair um ou dois attachments, é como se você fosse fazer segmentado. Você recola também de uma vez só esses attachments. E se você seguir todos os passos que eu falei aqui, rigorosamente, você não vai ter queda de attachments, tá? O attachment cai ou por sujeira na luva, ele não teve a adesão certa, ou por contaminação de saliva, ou por falta da pressão digital no plano, na oclusal do caso, do template, né? São as razões pelas quais o attachment pode soltar, tá? Seguindo esses passos aqui, ele não vai saltar. Usando esse material, ele não vai saltar. Muito bem. Próximo passo, então, são os desgastes interproximais. E, gente, aqui estão os materiais que eu uso, tá? São lixas diamantadas para o desgaste. Um calibrador, que são folhas, né, metálicas com as espessuras aqui, ó, 0.1 até 0.5, mais ou menos. Fio dental e um enxaguante bucal ou flúor ao final. E ainda as lixas Soflex, que são lixinhas para acabamento. Lixinhas para acabamento, para o esmalte não ficar poroso. Então vamos lá. Técnica. Você passa o fio dental para checar onde está o ponto de contato. Se tiver muito gengival, saiba que você vai precisar desgastar bem perto da gengiva, tá? Porque não adianta de nada você desgastar até um determinado ponto e ter contato ainda na região subgengival. Você tem que fazer o espaço presente, não é, em toda a extensão dessa face interproximal. E você vai sempre tirar a metade em uma face proximal e a metade na outra do dente vizinho. Então, se tem 0.2 de desgaste para fazer, você vai fazer a metade em cada face proximal dos dentes vizinhos. Depois que você checou onde está o ponto de contato, você usa a lixinha amarela, diamantada. A lixa da Coral Dente, você pode encontrar lá na Coral Dente, tá? E você vai usar até ela passar mais folgada. Passou mais folgada, você pega uma lixa de espessura maior, a vermelha. E da mesma maneira, você vai passar essa lixinha, como você está vendo aqui, ó, naquela região. Ok. Depois que você passar as 3 lixas na superfície de um dente, você vai passar as 3 lixas na superfície do dente vizinho. De tal modo que na soma você tenha ali a quantidade programada do seu desgaste. Se você tiver que errar, erre para um pouquinho menos, tá? Então, se tem 0.3 para fazer, faça 0.25, tá? Se tem 0.2, faça 0.15. E aí você passa o calibrador para checar se realmente você fez ali o desgaste planejado. E por que fazer um pouquinho menos? Porque, às vezes, há artefatos na superfície do dente que confundem o software, tá? E isso pode gerar ali um desgaste maior do que o necessário. Então, você não precisa sempre desgastar exatamente o que está no relatório. Pode desgastar um pouquinho menos. Se for necessário, clinicamente, você complementa tirando só o ponto de contato nas consultas sucessivas. Você pode usar também para desgastes entre 0,3 milímetros e 0,4 discos perfurados. Você encaixa no contraângulo e você faz os desgastes a partir desses discos. Se for um desgaste
acima de 0,5 milímetros até 1 milímetro, então maior do que 0,5, eu recomendo que você use brocas. Então, esse é um kit também da Coral Dent com brocas muito fininhas que você pode utilizar para a realização desse desgaste. E há também os motores reciprocantes, tá? Que tem contra-ângulos, onde você encaixa uma ponteira com lixa e promove esse desgaste a partir desses motores reciprocantes. Tá? Os dentes posteriores são mais difíceis de acessar. Então esse suporte da Coral Dent, você corta uma lixinha, coloca no suporte, pode ajudar muito quando você precisa de desgastes de até 0,3. Até 0,3 eu faço só com as lixas. Entre 0,3 e 0,4 eu faço com disco. E acima de 0,5 eu faço com brocas. Dito isto, pessoal, lembre de passar a lixa de acabamento para o esmalte não ficar poroso. Vamos aqui falar um pouquinho sobre alguns acessórios, né? Podemos usar elásticos intermaxilares com os alinhadores. Tá? Quando eu vou tratar classe 2 ou 3, os elásticos de 1/4 e 5/16 são os mais indicados, eu posso também usar o de 3/16. Quando eu trato mordida cruzada, os elásticos de 1/8 são mais interessantes. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de uma paciente classe 2, veja que foi feito um recorte no alinhador, e ela está usando o elástico direto no alinhador, tá? Tanto no arco superior como no arco inferior, um elástico de classe 2, movimentando esses dentes para trás e esses dentes para frente, né? No sentido de corrigir essa classe 2. Você tem outra maneira também, que é fazer um recorte no alinhador nessa direção e colar um botão no dente. Então existe também essa forma do recorte ser em meia lua aqui no alinhador, e você cola um botão no dente e usa o elástico de um botão a outro botão, se você preferir. Tem vantagens e desvantagens em cada uma das situações. Quando você usa direto no alinhador, você tem mais efeito nos incisivos. Quando você usa no botão, você tem menos efeito nos incisivos. Então vai depender do que você precisa para o seu paciente, a opção entre o botão ou o recorte direto no alinhador. Então, geralmente aqui, nós temos os elásticos de classe 2 que vão promover a distalização superior e mesialização inferior. Os de classe 3, o inverso. Quanto mais efeito no incisivo você quiser, mais interessante é usar o elástico direto no alinhador, como eu mostrei. E nos casos de mordida cruzada, extrusão, mordida aberta e intercuspidação, você pode usar de modos variados esses elásticos. Na mordida cruzada ele vai ser transversal, muitas vezes nos botões, e na extrusão, mordida aberta e intercuspidação, você vai precisar também dos botões, botões para promover essa movimentação. Geralmente com os elásticos de 1/8 ou 3/16. Power Arms são dispositivos que você cola na superfície do dente, como esse aqui, que tem um ganchinho que possibilita um encaixe de acessórios aqui, de elásticos, em corrente, por exemplo, para você utilizar junto com mini implantes. E os mini implantes, que são muito importantes para toda ortodontia e não deixam de ser importantes para os tratamentos com alinhadores, tanto para grandes distalizações como para intrusões. Esses implantes são bem interessantes, e você pode contar com o nosso suporte científico para planejar corretamente o uso deles, a depender da situação. Temos também na Digital Aligner os esporões virtuais. O que são esses esporões? Nós fabricamos um alinhador com esses falsos casulos aqui, que você corta com um alicate de corte de amarrilho, e essa superfície então ela fica incomodando a língua e tira ali a língua daquela área, permitindo então, por exemplo, uma melhor resposta da mordida aberta anterior. São alguns acessórios que você pode utilizar com o Digital Aligner. Então até aqui vimos
o fluxo clínico, os principais pontos, principalmente relacionados a attachments e desgastes interproximais. Na sequência, o seu paciente vai voltar para as consultas de controle, onde você vai checar a adaptação do alinhador, se perdeu o tracking, se o tracking está correto. O que é o tracking? É o encaixe desse alinhador na superfície do dente, né? E a partir daí você vai evoluindo o tratamento com o seu paciente, né? Os controles corretos ajudam a minimizar o número de refinamentos, tá? O tempo de tratamento e a necessidade de aparelho fixo no final. Estatisticamente, pessoal, 1 em cada 6 pacientes precisa finalizar com aparelho fixo, seja porque não colaborou com o tratamento, seja pela complexidade, seja pela evolução desfavorável. Ainda assim, a grande maioria dos casos, né, mais de 80% dos casos, terminam sem você precisar do fixo. Então, alinhe com o seu paciente a importância da colaboração, do tempo de uso, do monitoramento do tratamento, porque isso vai diminuir as chances tanto dos refinamentos, como também de uma eventual aplicação do aparelho fixo. Nas consultas de controle, sempre checar a avaliação, a colaboração do paciente, o tracking, que é o encaixe desse alinhador com o dente, e você lidar com os imprevistos. Como é que você previne a perda de tracking, né? Fazendo com que o paciente troque no período correto. Então, se você está vendo que o alinhador está começando a ficar com espaço em relação ao dente, está perdendo o tracking. Você pergunta logo, está usando quantas horas? Geralmente o paciente vai dizer, eu deixei de usar um dia ou outro, eu não consegui usar as 20 horas nesse último período. Você reforça então o uso das 20 horas. Usa umas borrachinhas para ele morder, que você faz com sugador mesmo. Tira aquele fiozinho metálico do sugador, ele morde aquela borrachinha 3 minutos, 3 vezes por dia, por 3 dias, né? E aí você engaja o paciente de novo no uso, para que aquele dente vá para a posição planejada e só depois ele troca o alinhador. Por isso que as consultas são muito importantes no consultório, tá? O tracking pode gerar quebra do alinhador, porque como fica um espaço do alinhador com o dente, ali a mordida vai fragilizando aquele alinhador. E observar também os attachments, recolar os attachments para que você não perca a movimentação planejada no seu setup. Na finalização, então, você pode usar elásticos, né? Você pode usar binários, você pode intensificar o uso do alinhador pelo paciente, complementar desgastes interproximais para terminar uma determinada movimentação. Então, as consultas de controle, elas são muito importantes nesse sentido e você pode contar com o seu time de suporte da Digital Aligner durante todo esse percurso. Refinamentos fazem parte do tratamento com alinhadores. Então, depois que você usa um conjunto de alinhadores, faz um novo escaneamento e a submissão para um novo setup e um novo conjunto de alinhadores. E, em cima disso, você refina ali um dente ou outro que ainda não foi para a posição correta. Contenções, vale o mesmo raciocínio da ortodontia convencional, o uso das contenções. Você pode usar uma fixa 3x3, um Hawley superior, ou mesmo uma placa de acetato semelhante ao alinhador. Nós temos as contenções fixas na Digital Aligner, que são as placas de alinhador, só que mais espessas, né? Que o paciente usa como contenção. Você pode contar com a fix também. Muito bem, com essa apresentação, com esse onboarding, eu espero que você tenha tido a oportunidade de ver o fluxo no geral e que tenha entendido que em cada passo dessa rotina, em cada passo desse fluxo, você pode contar com o nosso time. Sei que é uma jornada que às vezes pode assustar um pouquinho, mas que você vai ver que não tem mistério, que é mais fácil do que a ortodontia convencional, tá bom? É como se fosse assim, você está com um carro automático agora, é acelerar e frear. A ortodontia convencional, você precisa passar as marchas, pisar na embreagem
E com a ortodontia com alinhadores você precisa dirigir, óbvio, não é automático, não é autônomo, né? O carro não vai sozinho, o alinhador não vai sozinho, mas você não precisa mais pisar na embreagem, passar marcha, essa coisa toda. Então, claro, vai precisar de um tempinho para adaptação, entender um pouco melhor, pensar como se fosse ali o alinhador, né? o plástico, e mais do que tudo, contar com o nosso suporte. Conte conosco, é um prazer para nós poder participar do seu crescimento profissional. Nosso time de consultoras comerciais está aqui agora à sua disposição. Basta você marcar uma consultoria para você entender quais os produtos da Digital Aligner, qual o preço, né, de cada um desses produtos e como que você pode se posicionar no seu consultório para oferecer isso para os seus pacientes a partir de agora, né, a partir de hoje, porque você pode contar sim com o nosso apoio. Um grande abraço, muito sucesso e conte com a Digital Aligner para o seu crescimento.